Aleluia, glória a Deus. Então eu estou aqui nessa noite, boa noite, graça e paz. Tem alguém que está nos visitando, que veio conhecer um pouco do Rema, seja muito bem-vindo. Meu filho Vitor, né, ele foi me chamar, gostaria de chamar Lucerna. Eu digo, Lucerna o quê, rapaz? É manhã, mamãe, né? Então ele falou aqui, né, sobre os visitantes ficarem de pé. Mas eu quero mais uma vez dizer que você é muito bem-vindo. E sempre traga mais alguém, você que trouxe esse visitante, que convidou, para ouvir um pouco dessa palavra que alcançou as nossas vidas, que é a palavra de Deus. Não é uma palavra diferente, é a palavra de Deus que nós ensinamos. Amém? Não é uma palavra nova que surgiu do nada, é a palavra de Deus. Só que com uma diferença, ela vem com revelação. E é sobre isso que você vai ter um pouco de demonstração nessa noite. Amém? A matéria que eu vou falar um pouquinho só, é a matéria o fruto do Espírito. E lá em Gálatas capítulo 5, no versículo 22 e 23, é o versículo chave dessa matéria, onde está escrito assim: mas o fruto do Espírito é, Gálatas capítulo 5, versículo 22 ao 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Você pode ler comigo? Diga assim, mas o fruto do Espírito é. Vamos ler juntos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Nessa matéria, a gente destrincha cada um desse elemento, cada um desses aspectos do fruto, cada elemento desse do fruto. Mas nessa noite, eu vou falar de um especificamente. Mas a primeira coisa que nós precisamos entender é que, quando está escrito o fruto do Espírito é, aí não tem um erro de português. Não sei se você já leu e pensou, meu Deus, se é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, por que é que não está escrito os frutos do Espírito são? Você já tinha parado para pensar sobre isso? Né? Por que é que não está escrito os frutos do Espírito são? Mas está escrito fruto do Espírito é. Algumas pessoas, elas ensinam que o fruto é o amor e ele se desmembra em vários elementos, né? Mas nós no Rema, nós ensinamos e entendemos que o fruto é do Espírito. E esse fruto do Espírito tem 9 elementos. Você pensa numa laranja cravo, numa mexerica, numa tangerina, não sei como é que você chama, né? Eu chamo de laranja cravo. Como é que você chama? Aquela laranja que você, né? Pronto, tangerina, aí tem canto que é mexerica, né? Pronto. Se você pega uma laranja cravo, se você pega uma tangerina, você tem a tangerina com vários gomos. O fruto do Espírito, podemos dizer que ele é um fruto do Espírito, a tangerina, que tem 9 elementos, que tem 9 gomos. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aí uma outra dúvida que as pessoas têm, é em se tratando, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Quem ensina que o fruto é o amor e está dentro desse amor, os 8 elementos, também não está errado, não. Amém? Porque a gente divide para estudar, mas a gente sabe que um vai puxando o outro. Está tudo dentro de um pacote só. Amém? E a gente sabe que para andar em benignidade tem que andar em amor. Como é que se anda em benignidade se não está andando em amor? Né? Mas a gente gosta de ensinar dessa forma, até para você entender do jeito que está escrito. O fruto do Espírito é amor, alegria. Então, o fruto, ele tem 9 elementos, e ele tem 9 aspectos. E esse Espírito, que algumas pessoas têm dúvida, na sua Bíblia, e a gente leu aqui, Espírito está com letra maiúscula. Está assim? Espírito está com letra maiúscula. Quando a Bíblia ela foi traduzida para o português, para o inglês, quando ela sai do grego e ela vai ser traduzida, ela não tem, quando ela foi escrita, na verdade, ela não foi escrita, não existia esse negócio de letra maiúscula e letra minúscula.
Aí quando foi ser traduzida para o grego, depois veio para o inglês, para o português e para os outros idiomas, aí os autores que foram, não é os autores, né? As pessoas que foram fazendo as traduções, elas foram mudando de acordo com o que elas achavam. Porque a palavra espírito no original, ela tem o mesmo significado. Seja com letra minúscula, seja com letra maiúscula. Quando você está estudando a Bíblia. Você está compreendendo isso? Não tem esse negócio, espírito com letra maiúscula, letra minúscula, quando no original. Aí você vai estudando e você vai entendendo. Peraí, aqui está falando do Espírito de Deus, aqui está falando do espírito humano. Porque nós somos um ser trino. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, mostra lá que nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos no corpo. Como nós somos o espírito, precisamos manifestar esses novos elementos. Então a dúvida é, esse fruto é o fruto do Espírito Santo? Isso cai na prova, viu? É o fruto do Espírito Santo ou é o fruto do Espírito humano? Ou é o fruto que nós precisamos manifestar? É o fruto do Espírito Santo ou é o fruto que nós precisamos manifestar? Se você for olhar nos versículos anteriores, aí de Gálatas, você vai ter a resposta. Sem precisar saber se está escrito com letra maiúscula ou com letra minúscula. Quando você volta um pouquinho em Gálatas, capítulo 5, o versículo 16 começa dizendo assim: digo, porém, andai no Espírito e jamais, aí está com o Espírito com letra maiúscula, né? Coloca aí a mídia, por favor. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito, letra maiúscula, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Andai no Espírito é andar no Espírito de Deus, né? Espírito, andar na palavra. Aí diz assim, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Aí eu te pergunto, quem é a carne que está brigando com o Espírito? Esse Espírito é maiúsculo ou minúsculo? Você acha que a carne está brigando com o Espírito Santo? A carne está brigando contra o Espírito Santo? Não. Então aí está escrito, a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, mas esse Espírito não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não precisa brigar com ninguém, muito menos com a carne, até porque ele não tem carne. Quem tem carne é a gente. Então quando a gente vai vendo o contexto, aí continua dizendo, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, Espírito com letra maiúscula, pelo Espírito de Deus, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas. Aí começa prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria. Eu nem vou entrar nas obras da carne, mas a gente estuda sobre isso também na matéria fruto do Espírito. O que eu quero mostrar é que esse fruto do Espírito não é do Espírito Santo, é o fruto do Espírito humano. Por quê? Está falando de coisas da carne. Você compreende isso? E o Espírito de Deus não tem nada a ver com coisa da carne. O Espírito de Deus não tem nada a ver com impureza, com prostituição, com lascívia. Aqui foi escrito para a igreja, para aquelas pessoas que haviam nascido de novo, e foi escrita para nós que nascemos de novo. E a Bíblia está nos orientando, dizendo, olha, se você nasceu de novo, se você é uma nova criatura, o seu espírito foi recriado, o Espírito Santo passou a habitar dentro. E porque o Espírito Santo passou a habitar dentro de você, você não deve mais estar andando nas obras da carne. Você não deve mais estar andando em impureza, em lascívia, em prostituição. Muito pelo contrário. Faça o seguinte, ande em amor, ande em alegria, ande em paz, em longanimidade, em benignidade, em fidelidade. Porque Deus não precisa andar nessas coisas, porque Ele é o próprio. Deus não precisa andar em amor, Ele já é o próprio amor. Quem tem que andar em amor é a gente. Agora, quando é que a gente vai conseguir andar em amor? Quando é que a gente vai conseguir andar manifestando essas coisas, esses elementos que a gente acabou de ler? Quando nós nascemos de novo, o Espírito de Deus passa a habitar em nós, nos tornamos novas criaturas, luz chega dentro do nosso espírito, e porque luz chegou, porque vida chegou, porque a seiva chegou dentro de nós, a gente pode manifestar. Então, nunca mais diga assim, eu não consigo andar em amor com fulano. Nunca mais diga, eu não consigo andar em alegria, em paz, em longanimidade. Porque se você nasceu de novo, todos esses elementos já habitam dentro de você. O fato é,
se você não está andando, não significa que eles não existem. Amém? Eu sempre gosto de dar um exemplo da luz. O fato da eletricidade estar aqui nesse prédio não me faz usufruir da eletricidade se eu não ligar a luz nem o ar-condicionado. A luz existe, mas eu preciso ativar. Amém? Esses elementos já estão dentro de mim e dentro de você, se você nasceu de novo. Mas nós precisamos ativar, amados, essas coisas. Quando você perceber que a pressão chegou e que parece que a paz não está lá, só parece. Porque a nossa mente, ela quer nos enganar e o diabo se aproveita disso. Porque, na verdade, o diabo ele é o enganador e ele lança essas coisas na nossa mente. E você diz assim, meu Deus, hoje eu estou tão sem paz. Você já falou isso? Diga misericórdia. Porque eu já falei também. Estou tão sem paz hoje. Se você nasceu de novo, você pode dizer até assim, rapaz, a paz não está em manifestação na minha vida hoje, é diferente. Você entende isso? A paz não está em manifestação na minha vida, mas que ela existe, existe. Hoje eu estou tão triste, não estou sem um pingo de alegria. Tem alegria aí. Você pode falar, a alegria não está em manifestação na minha vida. Mas nunca mais diga que não tem, porque se você nasceu de novo, tem. Então diga assim comigo, dentro de mim existe amor, existe alegria, existe paz, existe longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E sabe o melhor canto de você colocar em manifestação esses elementos? Dentro de casa. Porque dentro da igreja é coisa fácil, meu Deus. Eita, que coisa fácil é a pessoa manifestar amor. E alegria. Eita, que é alegria demais no louvor, né? Com os irmãos. Eita, benção, como tu tá, tô na benção, lá vai. E a mansidão, né? O domínio próprio. Pisam no teu pé na igreja e você... Aí o irmão, desculpa, irmão, pisei no pé. Sem problema. Não tem problema não. Né? Acontece, irmão. E dentro de casa, quando a mulher pisa no teu calo. Né? Agora eu te digo, se você consegue manifestar essas coisas na igreja, no seu trabalho, para não dar mau testemunho lá no seu trabalho, não dar mau testemunho de Cristo no seu trabalho, então você consegue em qualquer lugar. Porque esses elementos não vão e vêm. Espera aí a paz dentro de você. Espera aí que eu vou dar ali uma volta lá no mídia e daqui a pouco eu volto. Não existe isso, amados. Essas coisas, esses elementos, eles não vão e vêm, eles estão em nós. Agora a gente precisa trabalhar eles. Porque é um fruto. Diga assim comigo, fruto. E todo fruto, ele nasce e ele vai se desenvolvendo e ele cresce. Não é assim? E ele só nasce, ele só cresce porque ele está envolvido com uma seiva que faz ele produzir aquele fruto. Então há uma seiva, vamos dizer assim, que é o próprio Espírito Santo em nós, que faz com que nós venhamos a evidenciar essas coisas. Amém? Agora eu queria que a mídia colocasse uma foto aqui. Eu vou já entrar no fruto que eu vou falar hoje. No fruto não, no elemento desse fruto, um dos elementos desse fruto. Deixa eu só te dar uma definição do que é fruto. Fruto é a evidência visível de um poder invisível que atua no interior do crente nascido de novo. Eu vou repetir. O fruto do Espírito é a evidência visível de um poder invisível que atua no interior do crente nascido de novo. Ou seja, o fruto é o resultado. É a parte visível de uma força invisível. Fala assim comigo, o fruto é o resultado. Amém? Então, é aquilo que é visto. Agora eu te pergunto, se eu vejo um pé de manga, e eu não sei que aquilo é um pé de manga, mas a manga está ali pendurada, rapidinho eu vou dizer o quê? Ali tem um pé de manga. Por que eu sei que ali é um pé de manga? Porque eu conheço os tipos de folhas? Não, porque eu vi o fruto. Então, porque eu vi a manga, eu digo, ali é um pé de manga. Porque eu vi diga aí outra fruta. Pronto. Porque eu vi a goiaba, aí eu digo, ali é um pé de goiaba. Quem é conhecedor de planta, rapidinho vê as folhas e diz, não precisa nem ver o fruto, né? Eita, aqui é goiabeira, aqui é mangueira. Mas, amados, para você saber
né? Que para você que não entende de folha de nada, você consegue rapidinho identificar de que é aquela árvore quando você vê o fruto. E a manga, ela não se espreme para ser manga. Escuta isso, que isso é revelação para a tua vida. Porque muita gente, dentro da igreja, crente, nascida de novo, pensa que para ter essa vida, para manifestar esses elementos, é muito difícil. É muito difícil. Minha Lucerna, isso é muito difícil. Dentro de casa, com a mulher que eu tenho, com o pai que eu tenho, com a mãe que eu tenho, com o marido que eu tenho, com o filho que eu tenho, é muito difícil, Lucerna. Primeiro, mude suas palavras. Porque quanto mais você diz que é difícil, mais vai ficar. E segundo, você precisa crer naquilo que a Bíblia diz. Não é no que você está vendo, nem que está passando. E entender que a manga não faz força para ser manga. Então por que você tem que fazer força para manifestar essas coisas? Eu nunca vi uma manga se espremendo em cima da mangueira. Você já viu? Você já viu alguma manga se espremendo para sair do tronco? Aí você olha assim, o que é aí? Vem cá, Vitor, o que é? Vitor, olha isso nessa mangueira. O que, manhã? A manga se espremendo para sair do tronco. Você já viu isso? É natural. Diga assim comigo, é natural. É natural, amados, da manga, ela, vamos dizer assim, ela sair naquele galho. Por quê? Porque ela está ligada à mangueira e ali tem uma seiva, ali tem uma vida que faz ela manifestar, que faz ela aparecer. Amém? E não é diferente conosco. E eu estava ali pensando, né? Eu poderia ter trazido um pé de manga, mas eu quis trazer um negócio mais profundo. Que foi um ser humano. Não, isso não é um ser humano não, né? É. O corpo humano. E, amados, você sabia que esses nominhos aí de lá, tudinho, são músculos? Agora eu queria chamar aqui Renan. Cadê Renan? Renan. Se Renan não estiver aí, eu quero que a pessoa mais magra da igreja venha aqui na frente. Não é você não, Wesley. Sinto muito lhe dizer. Que... mas é porque eu quero um homem, eu quero um homem. Renan, chega Renan. Agora, me ajuda aí na igreja, procura o homem mais forte da igreja. Deixa eu ver. Clemildo, eu não é tudo não, Clemildo. Elismar, cadê? Deixa eu ver. Tem Bruno também, né? Bruno. Chega, Renan. Tem Bruno? Deixa eu ver, Bruno. Se preocupe não, que eu não vou pedir para mostrar os músculos, não. Meu filho... Chega, Bruno, vem aqui, por favor. Sobe aqui, por favor. Vitor é forte também. Mas é porque eu quero um assim na mesma estatura, entendeu? Pra fazer a... Mais ou menos. Mesmo tamanho. Fique tranquilo, fique tranquilo. Deixa eu dizer uma coisa. São dois corpos humanos. Concorda comigo? São seres humanos. Né? Quase do mesmo tamanho. Os dois, amados, têm esses músculos. Agora eu pergunto, Renan, qual foi a última vez que tu levantou? Tu levantou. Preste atenção. Qual foi a última vez que você levantou uns halteres de 5 quilos? Nunca. Diga. Nunca. Nunca? Coisa bonita para sua cara. Não, mas eu... Tudo bem. Agora vamos para Bruno. Diga aí, Bruno. Ontem. Pronto. Agora, quanto tempo faz, Bruno, que você trabalha os seus músculos, pega em peso? Desde os 15 anos. Pronto. Quanto tempo faz, Renan? Ele não tá gostando muito. Ele tá gostando, não. Ele já respondeu nunca. Salva de palmas para eles. Olha, eu só chamei porque Renan é como um filho para mim, viu? Então nem fico pensando, encabulou Renan. Renan é como um filho para mim, não encabulei, não. Né? O que é que eu quis trazer diante desse exemplo aí, e chamando eles dois? Porque, amados, os músculos, esses músculos aí,
Renan tem e Bruno tem. Eles têm os mesmos músculos. Isso aí, ó. Vasto lateral, medial, fibular longo, extensor curto dos dedos, oblíquo externo. Não sei, tem uns que eu não sei nem dizer. Reto do abdômen, oblíquo externo, trapézio. Eles têm esses mesmos músculos. Mas um decidiu colocar para trabalhar esses músculos e outro não. São opções, são escolhas. Mas o fato de você não ver os músculos significa que eles não existem? Então existe, amados, aí dentro de você, se você nasceu de novo. Existe aí dentro de você. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Agora você precisa decidir trabalhar essas coisas que estão aí dentro de você. Porque, amados, se a gente não trabalhar tudo isso que Deus já colocou dentro de nós, sem a gente precisar fazer nada, Ele deu seu Filho Jesus por nós. E com o pacote da salvação veio também esses elementos. Se a gente não trabalhar eles, a gente vai passar a vida inteira aqui nessa terra, sem usufruir de nada disso. Tendo os músculos, mas ninguém nunca vendo esses músculos. Tendo esses elementos, tendo o fruto do Espírito dentro de nós, mas nunca ninguém enxergando esses músculos, esses elementos, porque simplesmente a gente decidiu não trabalhar eles nas nossas vidas. Amém? Pode tirar a foto. Você entendeu isso? Aleluia. E sabe, amados, não dá para esconder os frutos. É certo que, por um tempo, as pessoas elas não vão ver como os músculos. Por um tempo, as pessoas elas não, você vai estar lá trabalhando a alegria, está lá trabalhando a paz, está lá trabalhando o amor, a benignidade. E por um tempo, as pessoas elas nem percebem isso. Chegam até a dizer, fulano não mudou, foi nada. Fulano está do mesmo jeito. Mas com a constância, com a perseverança, com o trabalhar dessas coisas que já estão dentro de você, você vai perceber que algumas coisas começaram a mudar, mas não é só você que vai perceber. As pessoas, elas também vão perceber que tem algo diferente na sua vida. Amém? Elas vão olhar para você e vai dizer assim, rapaz, eu te conheci com um pavio bem curtinho. Eu te conheci como uma pessoa explosiva, como uma pessoa que não levava desaforo para casa, como uma pessoa que não podia ninguém pisar no seu calo, que ela rapidinho ia resolver aquela situação. Eu te conheci como uma pessoa que se te batesse na face, tu dava 2, 3. Eu te conheci assim, eu te conheci praticando essas obras da carne. Eu te conheci na prostituição. Não que você estivesse lá, mas eu digo assim, eu te conheci, você era uma pessoa assim, assim, assim. E hoje, rapaz, tu está dessa forma. As pessoas elas vão começar a perceber. Amém? Mas é um processo que a gente precisa compreender. Sabe que tem pessoas que elas estão muito bem, por exemplo, na alegria, mas elas não estão tão bem, por exemplo, no domínio próprio? São pessoas cheias de alegria, mas pisou no calo dela, e eu gritei agora porque tem gente para não dormir. Cheia de alegria, mas quando alguém faz tanto assim com ela, aí ela, pronto, cavalo batizado. Ou seja, o nível da alegria está lá em cima, mas o nível do domínio próprio está lá embaixo. E não é para isso que Deus nos chamou. Porque Ele não deu um pinguinho de paz para aqui, um pinguinho de alegria. Não, Ele deu tudo que nós precisamos na medida que nós precisamos. Agora, a gente precisa trabalhar para crescer. Podemos crescer em amor, podemos crescer em alegria, podemos crescer em paz, em todos esses elementos. Amém? Nascemos de novo, uma medida é colocada em nós, mas a gente precisa trabalhar isso. É possível que uma pessoa ela esteja num nível bem legal na questão da longanimidade, por exemplo, é uma pessoa paciente, né? Uma pessoa longânima, uma pessoa perseverante. Mas de repente, quando vai para o lado da mansidão, do domínio próprio, ainda está com os degrauzinhos abaixo. Mas a gente foi chamado para crescer. Amém? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando.
Então, eu posso sim outra coisa. Não tem esse negócio. É o seguinte, hoje eu vou crescer na alegria. Hoje eu vou trabalhar alegria. Amanhã eu vou trabalhar a paz. Não, mas a gente pode trabalhar tudo junto. Amém? Não é? Quando eu estiver no nível máximo de paz, aí eu vou para o outro ponto, na alegria. Quando eu estiver no ponto máximo da alegria, eu vou para o domínio próprio. Não, domínio próprio. Não, a gente pode trabalhar tudo junto. Luciana, quando é que eu trabalho todos esses elementos? Quando as oportunidades chegam para a gente manifestar. Sabe qual é o nosso problema? É porque a gente quer manifestar um desses elementos, né, um desses aspectos, quando está num nível muito alto, no sentido de quando aquilo chega e a gente procura e não encontra. Mas a gente começar a praticar o domínio próprio, por exemplo. Não, quando aparecer uma coisa grande, eu vou manifestar o domínio próprio. Não, começa nas pequenas coisas. Porque não é assim com os músculos? Vai Renan, começar amanhã a pegar em peso. Ele vai começar pegando quantos quilos? Se brincar, nenhum de início. Primeiro ele vai acordar os músculos, que eu acho que faz tempo que está dormindo. Né? Primeiro ele vai acordar os músculos. Ativar os músculos, sem peso nenhum. Aí com o tempo, aí vai para um quilinho, 2, 3, e aí vai. E é assim, amados, nas nossas vidas. A gente vai exercitando nas pequenas coisas, nas pequenas oportunidades. Começa a trabalhar o domínio próprio no trânsito, na fila do banco. Né? Começa a trabalhar quando, por exemplo, ontem eu fui inventar de fazer um bolo e o bolo não prestou. O que é que eu preciso trabalhar na minha vida? Perseverança. Eu só sossego quando eu acertar um bolo. Agora eu digo, agora só paro de fazer quando eu acertar, porque não é possível. Sobre esses elementos? A gente vai estar quase encerrando. A gente precisa trabalhar essas coisas, amém? Está escrito assim, lá em Hebreus, abre lá, Hebreus capítulo 10. Senão dirigente, versículo 36. Essas coisas só acontecem comigo, né, Vitor? Tomara que não leve para o verbo humor, né? Hebreus capítulo 10, versículo 36. Porque necessitais de paciência para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Quando você vai no original, essa palavra longanimidade, que está lá em Gálatas, que nós lemos, Gálatas capítulo 5, né, 22, 23... Essa palavra longanimidade, no grego, significa macrotúmia, que é temperamento longo, firmeza de ânimo, paciência, tolerância, perseverança e constância. Então, tanto a tradução pode ser longanimidade, como pode ser paciência, como pode ser perseverança, como pode ser constância. Olha que coisa boa, dentro de você já existe paciência. Perseverança, constância. Amém? Temperamento longo, diga assim, longo. Então, seu pavio não é curto, seu pavio é longo. Longanimidade é uma atitude de nunca perder a esperança e fé, por mais absurdo que a situação pareça. E ela só deixa de precisar se manifestar quando a resposta chega e se manifesta. Ou seja, a pessoa vai perseverando, andando em longanimidade. Luciana, quando é que eu vou parar de estar manifestando, andando em longanimidade? Quando você perceber a manifestação, o fruto daquilo ali que você estava orando, perseverando. Aí você vai para perseverar em outra coisa. Vocês estão entendendo? Você está perseverando sobre uma área na sua vida. Aquilo ali se manifestou, aí o que é que você vai fazer? Eu não preciso mais andar em longanimidade, em perseverança, porque foi resolvido aqui. Não, você vai trabalhar outra coisa. Mas essas características, elas precisam estar evidentes nas nossas vidas. Amém? Longanimidade, perseverança, também significa firmeza de ânimo. Um ânimo firme. E eu estava lendo algo, achei bem interessante. As gotas Você sabia que as gotas, elas furam a pedra, não por sua força, mas sim pela sua constância? As gotas, anotei aqui. As gotas, elas furam a pedra. Presta atenção. As gotas,
elas furam a pedra, não por sua força, mas sim por sua constância. É a perseverança daquela gotinha ali, todo dia, naquela pedra, que vai fazer com que aquela pedra, ela venha a ficar furada. Então, fala de constância, fala de perseverança. Não é no seu esforço, é na sua caminhada. Amém? Perseverando, independente de você estar vendo ou não. Porque, como eu li aqui, nós precisamos, a Bíblia diz, porque necessitais de paciência. Para quê? Para que depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, a nossa promessa, amados, está diretamente relacionada à nossa paciência, à nossa perseverança. Amém? Enquanto nós estamos perseverando, a nossa promessa ela vai estar em manifestação, ela vai estar chegando. Deixa eu te dar um exemplo. Naqueles 10 leprosos, eu sei que usam muito esse exemplo dos 10 leprosos na questão da gratidão. Você já ouviu sobre os 10 leprosos que tinham 10, foram curados, só um foi e voltou para agradecer. Mas deixa eu te mostrar o que está escrito lá. Lucas, capítulo 17, versículo 11 ao 14. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e de Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. E sabe o que foi que o Senhor ministrou ao meu coração? Que a perseverança daqueles leprosos no caminho manifestou um milagre na vida deles. Quando Jesus ele falou para eles aquela orientação, eles foram curados, amados, no processo, no caminho. Muitas vezes a gente não vê a manifestação daquilo que nós estamos orando, daquilo que nós estamos declarando, porque nós paramos no meio da caminhada. Já pensou se os leprosos, eles estivessem caminhando e um olhasse para o outro: ah, eu não fui curado ainda não, tu também não, então vamos voltar. Não, eles sabiam que havia uma orientação de Jesus. Vai lá e apresenta ao sacerdote. Então, no caminho é que eles foram curados. Isso me mostra que a nossa perseverança vai trazer a manifestação do nosso milagre. A nossa constância. Ah, Lucerna, mas eu tenho orado, tenho declarado e as coisas não têm acontecido. O fato de você não estar vendo não significa que coisas não estão acontecendo. Porque a água está lá batendo na pedra e a pedra nem fura logo. A pedra nem fica furada logo. Está lá a pessoa trabalhando os seus músculos e elas nem veem o resultado logo. Mas um dia o resultado chega. Um dia o resultado, ele se manifesta. Amém? Tem uma outra passagem que está escrito lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 8. Por isso mesmo, vós reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. A gente vai, por isso que eu falei no início, que está uma coisa interligada à outra. A gente vai associando uma coisa à outra. É importante ter fé? É importante, mas eu tenho que associar algumas coisas com a minha fé. Uma delas é o quê? Que eu acabei de ler. Perseverança. Como eu posso dizer que tenho fé, que ando em fé, mas sou uma pessoa que não sou constante, que não anda em perseverança, que não anda em longanimidade, em paciência? Então eu pego a fé e associo essas coisas. Amém? Porque, aí diz o versículo, porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, diga assim, aumentando. Está vendo que pode aumentar? Porque estas coisas existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejam nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que isso me mostra? Se eu não associo algumas coisas à minha fé, uma delas é a perseverança, a paciência, a longanimidade, eu vou ficar uma pessoa inativa e infrutífera. Então, a minha inatividade e a minha infrutificação, e a sua, está relacionada com o que nós estamos associando à nossa fé. E uma delas é a perseverança. Amém?
Então, a gente precisa pensar sobre essas coisas. Muitas vezes, nós mesmos cancelamos a resposta porque desistimos de tudo, antes mesmo dela chegar, com as nossas dúvidas, incredulidade e falta de manifestar a paciência, a perseverança, nós desfazemos tudo aquilo que nós estávamos construindo. Então, aquela coisa, voltando para o exemplo dos músculos. Vai o primeiro dia, não vê. Vai o segundo dia, não vê. Vou mais não. Nem adianta. Tá vendo, fulano, que não adianta? Tu não dissesse. Com dieta não, né? Que a gente tem que aprender, né? Lorena ensina a gente. Com reeducação alimentar, você, no primeiro dia, você não vê diferença nenhuma. Ah, Lorena, vou mais não. Vou mais não perdi 1 grama. Né? Pelo contrário, aumentei. Ou então só perdi 100 gramas. Vou nada. Perdi não, né? Porque quem perde pode achar, eliminei. Só eliminei, vou mais não. Mas, amados, mas é a nossa perseverança. A nossa constância, que vai trazer a evidência daquilo que Jesus já conquistou para nós. Amém? Uma pessoa instável, impaciente, quando eu falo impaciente, não é que não tem paciência, você já sabe que você tem, é que não está andando nela. Ela desiste rápido quando chegam os momentos difíceis. Ela desiste rápido quando ela não vê o resultado logo. São pessoas que não andam em perseverança, são pessoas imediatistas. Elas querem para ontem o resultado, mas não funciona assim. Porque se a manga, para aparecer na mangueira, passa por um processo, nós também, para manifestarmos e andarmos nessas verdades, também tem um processo. E às vezes a gente também está sem andar em perseverança, em paciência conosco mesmo. Amém? Então tenha paciência com você também. Nós citamos um versículo da Bíblia, esperamos 15 minutos, e se parecer que nada aconteceu, nós desistimos. E aí nós perguntamos, cadê Deus nessa história? Por que é que está acontecendo? Eu falei ontem, Senhor, orei ontem, e ainda não apareceu, não surtiu efeito. O que é que está acontecendo? Mas sabe, amados, o fato é que quando nós oramos, quando nós perseveramos naquilo que nós estamos crendo e declarando em Deus, é essa constância, esse permanecer firme, que vai trazer a evidência do que nós queremos, daquilo que Deus tem para nós. Amém? Tiago capítulo 1, eu gostaria de chamar o grupo de louvor. Tiago capítulo 1, versículo 4. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Diga assim, tem que ter ação completa. Quando é que a perseverança tem ação completa? Quando você vê o resultado. Então, eu estou perseverando nessa área, eu estou perseverando. Luciana, ainda não aconteceu, então é para continuar. Porque a perseverança, ela tem que ter uma ação completa. Para quê? Para que sejais perfeitos, que significa maduros e íntegros, em nada deficientes. Hebreus capítulo 6, versículo 11. Desejamos, porém, que continue cada um de vós, mostrando até o fim. Eu li Tiago 1,4, dizendo a ação completa. Hebreus 6,11 diz, até o fim, a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade, Hebreus 6,12, pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Olha aí a associação, fé, longanimidade, promessa chegando. Amém? Isso foi Hebreus 6, está aí. Hebreus 6, 12. Aleluia. Tiago capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, irmãos, pacientes. Você deve estar perguntando assim, Luciana, e eu tenho que andar com longanimidade, em paciência até quando? O versículo diz. Bota aí, mídia, por favor. Tiago capítulo 5, versículo 7. Olha o que é que a Bíblia diz. Até quando eu tenho que andar em paciência? Não, não é isso não. É Tiago 5, 7. Tem nada não. Achou? Aí. Sede, pois, irmãos, pacientes. Até quando? Então pronto. Então é até a vinda do Senhor. Amém? Por isso que a gente anda perseverante em uma área. Resolveu aquilo ali, vou perseverar em outra. Resolveu aquilo ali, vou perseverar em outra. Até a vinda do Senhor.
Aleluia. Glória a Deus. Perseverança, ela tem uma ação. E só para encerrar, aquela mulher do fluxo de sangue, eu acredito que você já ouviu muita ministração sobre ela. Mas sabe, amados, aquela mulher, ela mostrava perseverança. Ela passou 12 anos sofrendo. Até que um dia, ela entendeu aonde estava o milagre dela. Ela foi despertada para onde estava o milagre dela. E, amados, eu vou te dizer, naquele tempo, uma mulher com hemorragia, ir para o meio de uma multidão, querer encontrar Jesus, tinha que ter muita perseverança. Você concorda? Tinha que ter muita perseverança. Deixa eu te dizer uma coisa, a perseverança, ela tem que ter um objetivo. A perseverança, essa mulher, ela andou perseverante porque ela tinha um objetivo. Não se persevera do nada, se persevera com um objetivo, com um propósito. Qual era o propósito daquela mulher? Eu quero chegar perto daquele homem. Eu quero tocar na veste daquele homem. Luciana, por que você diz isso? Porque o versículo diz assim: porque dizia consigo mesma, se eu apenas lhe tocar a veste, ela dizia consigo mesma. Aquela mulher, ela tinha uma convicção e ela falava com ela mesma. Então não é coisa de doido você falar com você, não. Viu? O salmista Davi, ele já fazia isso. Essa mulher, ela dizia consigo mesma, ela dizia. Eu acho que ela não dizia para as outras pessoas, porque as outras pessoas diziam, ia dizer para ela, tu tá doida, é? Primeiro, tu é mulher. Segundo, tu tá imunda. Aí tu quer ir para a multidão, chegar perto de Jesus. Tu tá ficando doida. Então eu acho que ela não falava para os outros. E falava com ela mesma para não gerar incredulidade para ela. Isso é a minha interpretação, né, da minha cabeça. Eu fico pensando, por que ela falava consigo mesma? Também para gerar mais fé no coração dela, eu acredito. E ela dizia, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Se eu apenas tocar a veste, se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Ela dizia consigo mesma, perseverança, perseverança. A perseverança levou ela à manifestação do milagre. Amém? E eu poderia trazer outros versículos aqui para te mostrar que o resultado da perseverança. Porque a gente saber que precisa andar em perseverança, em paciência, no nosso dia a dia, a gente percebe isso. Nas nossas vidas, não é assim? Você se vê diante de uma situação, você diz, meu Deus, eu preciso andar em paciência aqui. Meu Deus, eu preciso andar em perseverança aqui. Não é assim, amados? Quantas coisas elas surgem para nós e você olha a situação, você diz, aqui eu preciso perseverar. O que é perseverar? É não desistir. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não desista. Não desista. Beto ministrou domingo à noite aqui sobre as promessas. Não desista das promessas de Deus para a sua vida. Agora, creia nas promessas, mas associe a sua fé à perseverança. Amém? Eu sei que eu poderia trazer aqui, falar sobre a longanimidade, sobre você ser paciente no seu relacionamento, sobre você ser paciente no seu trabalho. Mas o que veio ao meu coração foi você ser paciente, perseverante naquilo que Deus te prometeu. Amém? Ser paciente e perseverante naquilo que Deus te prometeu. E sonda teu coração. Talvez você se ache um homem ou uma mulher de muita fé, mas se a perseverança não está andando junto, ajuste isso aí. Porque precisa associar algumas coisas à fé. E uma delas é a perseverança. Amém? Você pode ficar de pé. Você aprendeu alguma coisa? Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos instruiu nessa noite. Obrigada pela tua palavra que alcançou os nossos corações. Reconhecemos, Senhor, que muitas vezes nós precisamos perseverar mais em algumas áreas das nossas vidas. Todos nós que estamos aqui, aqueles que estão ouvindo pela internet, eu sei que em algum momento a perseverança ela foi paralisada
por alguma situação. Mas eu creio, Senhor, na tua unção, na unção de ensino, que nos alcançou nessa noite, trazendo a consciência daquilo que nós já sabemos, mas trazendo uma consciência em que nós podemos e devemos andar nessas verdades. Associarmos a nossa fé em Ti, naquilo que o Senhor prometeu. A perseverança. Independente daquilo que os nossos olhos estão vendo, daquilo que os nossos ouvidos estão ouvindo. Perseverantes. 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 O perseverante, ele não anda olhando, aleluia, para o seu presente. O perseverante, ele não anda olhando para o seu presente. Eu vou repetir. O perseverante, ele não anda olhando para o seu presente. Porque se nós olharmos para o nosso presente, a gente vai ver que as coisas não estão acontecendo. Mas o perseverante, ele olha para aquilo que ele tem como objetivo. Ele olha para aquilo que ele tem como meta. E ele simplesmente, ele continua. Ele continua. Existe a história do elefante e da tartaruga, né? Que agora eu não estou lembrada não, da história não. Hã? É o coelho. Meu filho sabe a história do coelho. Chega a contar aqui. Chega, que você já encerra o culto. Ah, pronto, o Vitor explicou. Eu não disse isso, que era o coelho e a tartaruga. A tartaruga, o coelho sai desembestado, né? Igual o exemplo que Lorena contou da amiga dela na corrida. Saiu desembestado, que ela procurou e nem viu. Mas não se manteve constante. Chegou lá na frente, o coelho cansou. E a tartaruguinha só foi devagarinho, né? Como diz meu marido, engomando. E chegou lá. E no final perguntaram, né? Isso aí já sou eu criando a história. No final perguntaram: tartaruga, por que é que você chegou aqui no final? A tartaruga disse: porque eu fui devagar, mas eu fui constante. E o coelho: por que é que você não chegou aqui no final? Porque eu fui avexado, né? Eu fui agoniado. Porque eu fui na base da motivação. Mas a motivação, ela não vai te levar ao lugar que você precisa ir chegar. Sabia disso? O que vai te levar é a constância, a perseverança. A motivação é aquele negócio: ei, tchá, 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 tchá. Daqui a pouco... É, fogo de palha, como disse pastor Jorge. Foi pastor Jorge ou foi Lenício? Pastor Lenício, pois é. Então, Deus nos chamou para sermos perseverantes, constantes. Bom é quando existem as duas coisas, né? Uma pessoa motivada e constante. Aí é pipoco. Não é não? Imagina, o coelho, você ter a agilidade de um coelho e a constância da tartaruga. Pronto. Né? E sabe que em Deus é possível? Porque a alegria está dentro de nós. Do mesmo jeito que a perseverança está em nós, a alegria também está em nós. Então, nessa caminhada de perseverança, vai alegre. Outra coisa, não é uma perseverança agoniada. Porque nessa caminhada da perseverança também tem paz. Amém? Mas eu não vou continuar dando aula não. Amém? Você pode agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigada por essa noite gloriosa. Nos leva em paz, guardados pelos teus anjos. E nós cremos que o nosso amanhã será melhor do que hoje. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.